Temos que falar sobre o goleiro Cássio. Uma pergunta para você, torcedor. Quem perde mais? Cássio se sair do Corinthians ou o próprio clube perdendo um dos, se não o maior ídolo da sua história? O que você faria? Renovaria o contrato com ele, sim ou não? Calma, antes de responder, manda aí nos comentários que eu leio tudo. O canal do Capela que tá no ar para você dar aquele likezinho, compartilhar com geral. Estamos chegando para falar um pouco mais sobre esse gigantesco nome da história mais do que centenária do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou dar a minha avaliação e eu quero saber se você concorda ou não. Se você concorda, show, manda o like, comenta aí também. Se você discorda, pode mandar o que você quiser. Só quero deixar bem claro aqui. Quando se fala de Cássio, pessoal, vem cá, é impossível você esquecer a história. Ah, Capela, mas vai ficar se apegando à história até quando? Calma. Vamos lembrar aqui de 12 anos pra cá, uma história de superação, um cara com o nome, com a cabeça, com o jeito, com o estilo do Corinthians, o cara que chegou, pouca gente conhecia, não botava muita fé e o cara se transformou num verdadeiro ícone da história, não só do Corinthians, mas do futebol nacional. O Cássio é um patrimônio do Corinthians. A Capela então quer dizer porque ele é um patrimônio do Corinthians, a gente tem que morrer com ele até os 40 anos, ele vai ficar de biquinho porque ele tá no banco, Carlos Miguel é melhor, pipipi. Calma, calma. Quando se fala de Cássio, tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode esquecer da liderança, da representatividade, da idolatria, dos serviços prestados, dos títulos, do respeito, tudo isso. Tudo isso. Agora, há um outro lado. Infelizmente, pessoal, vem cá. Vamos misturar um pouco as estações aqui. Primeiro, infelizmente, você sabe que eu não torço pro Corinthians. Eu torço pro Furacão. Mas eu gosto do Corinthians. Eu já falei N vezes aqui e não tenho por que não gostar. Porque sempre fui tratado da melhor forma possível pelo torcedor, por dirigentes, por mais que eu tivesse os meus problemas aí do dia a dia, com críticas, com perguntas mais ácidas, tudo isso aí faz parte, ônus e bônus da profissão. Eu gosto do Corinthians. E por gostar do Corinthians, eu tenho uma idolatria pelo Cássio, mesmo não sendo torcedor, pelo respeito, cara. Eu respeito demais esse cara. O que esse cara fez com essa camisa não é fácil. Não é fácil você pegar uma camisa desse porte, desse tamanho, dessa pressão, dessa envergadura e você se consolidar como esse cara se consolidou. Esse cara tem que ser respeitado. Primeiro ponto é esse. Ninguém desrespeitou o Cássio. Eu não vi ninguém aí nessa reta final, entre aspas, de Cássio como titular, desrespeitando o Cássio. Foram só apenas opiniões. Cássio, seu momento não está bom. Você não está bacana. Emocionalmente você não está legal. Você deu aquela entrevista lá para a Lili, você não tá bacana na saída de campo, falou que tá passando pro psicólogo. Cara, você tem que se cuidar. É fundamental. A saúde emocional, muitas vezes, ela é mais importante do que a saúde física. Se você não tem bem com a sua cabeça, você não tá bem com o seu corpo. Isso serve para todos os indivíduos do mundo. Não é só um jogador famoso, profissional, um artista. Não. Você que tá assistindo isso aqui e tá com algum problema emocional, você pode ter certeza que isso vai influenciar, impactar na tua vida em diversos setores de atividade, no aspecto social, no corporativo, e assim vai. Cássio não estava legal, gente. Vamos falar a verdade, não estava bacana. Um goleiro do porte do Cássio estava falhando constantemente. E tem um cara dando farol alto, pedindo passagem, que é o Carlos Miguel, que talvez, gente, tenha chegado o momento do Carlos Miguel mesmo. Eu mesmo falei no Jogo Aberto que eu acho que o Carlos Miguel, ele é um jogador que agora tem mais explosão. Ele é, sem querer comparar, mas é como se fosse o Cássio no começo do Corinthians, com mais explosão, com mais, você entendeu? Mais brio. Não que o Cássio não esteja com vontade, não é isso. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte. Seria um dos dias mais tristes da história do Corinthians o Cássio sair dessa forma. Porque a ideia do Cássio, isso aí é informação, e o próprio Cássio já falou isso publicamente, era a ideia do Cássio ficar mais uns 2, 3 anos no clube, talvez passar aí o Vladimir jogando, e aí, consequentemente, ele encerrar a sua carreira dentro do clube. Ponto. Todo esse planejamento ele pode ser interrompido justamente porque o nível de atuação do Cássio caiu. E o do Carlos Miguel tá aqui. Ah, mas falhou contra o Flamengo. Gente, o Carlos Miguel vai falhar como eu falho, você que está assistindo falha, todo mundo falha. Todo mundo vai errar. Mas o Carlos Miguel ele vem fazendo ótimas atuações. A performance dele é uma performance de um jogador que merece ser titular. Ah, mas colocou o Cássio no banco, é desrespeito? Não, gente. É a hierarquia técnica. Quem está melhor, joga. Futebol é assim e a vida é assim. Quem está no momento melhor tem que se sobressair sobre os outros. Agora o meu ponto é o seguinte. Infelizmente o Corinthians está quebrado. O
Quando eu falo quebrado, o Corinthians tá quebrado. Eu sei que você fica bravo da vida, velho. Fica pé da vida quando você fala isso. Mas eu tô trabalhando com a realidade, que eu tô falando sério. O pessoal brinca muito, que deve isso. Pessoal, não vamos normalizar um clube desse tamanho dever mais de 2 bilhões de reais. Fora o que não aparece no balanço. Fora o que tá correndo na justiça. Não é normal. Acabaram com o clube. A renovação que nunca teve renovação e a transparência que nunca foi transparente, pelo contrário, eles destruíram o clube administrativamente falando. O Augusto vem cometendo alguns erros, sim, no primeiro semestre, mas eu acho que esse cara precisa de um tempo de carência. O cara acabou de pegar uma pedrada, cometeu muitos erros, sim, é bem verdade, mas tá tentando, tá se virando. Com o Antônio Oliveira, com um time mais enfraquecido que o do ano passado, eu pelo menos penso assim, vai ter que gastar mais dinheiro na janela do meio do ano. E o Cássio tem que entender uma coisa. O Corinthians ofereceu um reajuste salarial. O Corinthians está colocando aí um tempo de contrato maior. Tudo isso para que o Cássio possa ficar, independentemente se ele vai ser titular ou banco. Quem vai definir isso aí é o treinador. Ponto. Agora, me parece o seguinte, o problema do Cássio não é quanto ele vai ganhar, aumentar ou não aumentar. Não é quanto tempo que ele vai ficar, 2, 3, 4 anos de contrato. O Cássio quer jogar. E se para o Cássio jogar é mais importante do que permanecer num clube que o acolheu, que sempre lhe entregou tudo, assim como foi recíproco, tá tudo certo. Muito obrigado pelos serviços prestados. Tchau, obrigado. A sua história não termina aqui, porque a sua história ela vai ser eternizada. E quando você se aposentar, vai fazer coisa, vai ter ação, vai participar, vai para camarote, vai ser homenageado, vai ter estátua, vai fazer tudo isso. Agora, a gente tem que colocar sempre o clube acima de qualquer jogador, mesmo ele sendo um patrimônio, mesmo ele sendo um ídolo. Agora, eu discordo totalmente da forma em que muitos ídolos saíram do Corinthians. Capetinha apanhou, Neto apanhou, Rivelino saiu escorraçado. Mas um jogador sai de uma forma ruim, de uma forma um tanto quanto melancólica. Porque eu acho assim, gente, é direito do Cássio não querer ficar no banco, é direito dele. Mas é direito também do torcedor pensar o seguinte, poxa vida, mas que pretensão. Se ele mesmo falou que ele não estava bacana e ele está fazendo questão de ser titular, questão de se ficar no clube é para jogar, se eu não for ser titular eu vou sair. Então, gente, saia. Saia, por mais que doa no coração do torcedor, o Corinthians tem que continuar, gente. O Corinthians tem que seguir. Entendeu? Ídolos vêm, ídolos vão, mas ídolos ficam na história do clube. Uns mais, outros menos. Alguns arranham a sua imagem, outros não. Eu acho que vai ser um momento muito triste na história entre Corinthians, torcida e clube. Só que ao mesmo tempo, se para negociar com o Cássio, olha, Cássio, você quer ficar no clube só se você jogar, então eu não vou poder te prometer isso, porque o momento não é mais seu. Agora, o que eu acho? Se eu pudesse conversar com o Cássio sendo presidente do Corinthians, eu falaria o seguinte, olha, a gente aceita ficar com você mais 2 anos, né, sem reajustar salário, porque a gente está nessa situação delicada, como você sabe, vamos fazer isso aqui, fazer um bem bolado. Eu não vou falar para você que você vai ser titular, porque não é uma cláusula contratual aqui na nossa renovação que, não, para eu ficar eu tenho que jogar, não é isso. Só que, cara, trabalhe duro, trabalhe forte. Você ainda é um cara novo, se for pensar. Pô, o Fábio aí tá com 42, 43 anos catando pra caramba. Você tá com 36, Cássio, você é um cara trabalhador, vamos lá se esforçar. A gente pode até fazer um esquema aqui que o Carlos Miguel joga uma competição, você joga outra. E se você voltar a ser o Cássio, o que pode acontecer, fechar o gol nas partidas, como ele fez na reta final da temporada passada, não faz nem um ano, as pessoas vão esquecer, ele retoma a titularidade. E se o Carlos Miguel for ficar chateado, de biquinho, triste, a área também. Então acho assim, pessoal, sinceramente, se o Cássio só aceitar ficar no Corinthians jogando, aí eu acho que ele tem que sair. Procurar outros ares, por mais triste que seja a história, a situação, essa forma. Mas se for pro Cássio ficar para trabalhar duro nos bastidores e tentar voltar naquele nível de excelência, como de novo ele fez na temporada passada, salvando o Corinthians em muitas partidas, inclusive na luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, aquele jogo contra o Estudiantes que ele foi um animal, aí beleza, aí é justo.
Eu sei que é uma situação difícil, eu sei que é uma situação delicada, eu sei que é uma frase batida também, que jogador nenhum pode ficar acima da instituição. Eu super concordo, mas eu entendo que se tratando de Cássio, a coisa ela tem que ser mais conversada. Ela não pode ser radical. Ou não, ou vai ou racha. Calma, vamos se organizar, até porque seria muito ruim, na minha avaliação, para o próprio Augusto Melo perder essa bandeira que é o Cássio, não só dentro, mas fora de campo também com a sua liderança. Até porque, se você for analisar, o Corinthians perdeu muitos dos seus líderes aí, viu? Das temporadas passadas, com Renato Augusto, Gil, Giuliano, tudo isso influencia diretamente no vestiário. Então, eu acho que tem que ter calma. Se eu pudesse falar, de novo, eu renovaria com o Cássio, mas deixando bem claro, olha, trabalha, vamos firme, não garanto para você titularidade, quem vai escolher isso aí é o treinador. A gente pode até ver para você não ficar sem sequência de jogos para jogar uma competição, até porque o Corinthians tem 3, Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, beleza, para que você possa voltar a ser o Cássio, porque realmente você perdeu o Cássio, ainda mais para um rival atuando no Brasil, cara, é difícil. Seria muito complicado para o torcedor aguentar esse tipo de coisa. Tem muito torcedor que não quer nem pensar de ver o Cássio mais no clube, que eu acho uma tremenda ingratidão. Uma tremenda ingratidão, mas eu não tô aqui para escolher o seu sentimento que você pensa ou deixa de pensar. Eu só acho que com o Cássio a conversa tem que ser totalmente diferente. E não pode ser decidida agora, até porque o Cássio nem pode jogar, para deixar bem claro. O Cássio ele já jogou Sul-Americana, a Copa do Brasil, pelo Corinthians, então qualquer time que for contratar não vai poder usar o Cássio. Claro que o Campeonato Brasileiro tem a questão dos 7 jogos, que aí o Cássio poderia jogar, mas ele tem contrato com o Corinthians até o fim do ano, então a saída não seria imediata. E outra coisa, se o Cássio quiser sair imediatamente para outro clube, vem cá, jogador que coloque a mão no bolso e pague os valores referentes até o fim do contrato, porque também aí é muito cômodo, né? O jogador quer sair, aí o clube tem que aceitar aqui uma rescisão amigável, mas quando o clube quer se desvencilhar do jogador, aí o jogador não abre mão dos valores a receber até o fim do contrato, né? Então, de novo, não é uma conversa para ser decidida da noite para o dia, precisa ter muita calma para que as partes não se machuquem e mais um ídolo saia pela porta dos fundos do Parque São Jorge. Isso é o que eu penso e eu quero a sua avaliação. Manda um likezinho, coloca nos comentários, se inscreve no canal que eu quero a sua opinião. E aí, você aceitaria a renovação de contrato do Cássio ou para você é ponto final de história, que o Cássio seja muito feliz em outro lugar? Manda nos comentários, esse é o canal do Capela, espero vocês para a próxima resenha. Tamo junto!